Para você que está nos acompanhando, nós estamos recebendo aqui no estúdio número 1 da JK-FM o Dr. Everardo Gueiros. Para quem não sabe, Dr. Everardo é ex-juiz, foi juiz, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi exatamente com notório saber causístico e juiz, e nós vamos trocar uma ideia com ele. É porque é o seguinte, o currículo dele vai daqui a Alagoas, vai e volta, bicho. Ele é sensacional, tem um notório conhecimento jurídico e vai estar aqui conosco. Bem-vindo, doutor Everardo, seja bem-vindo ao Pão na Chapa, muito bom dia. Muito bom dia aos nossos teleouvintes, e é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esses acontecimentos que têm ocorrido aqui na nossa capital. Boa. Doutor Everardo, muito tem se dito que a gente vê na mídia algumas narrativas que falam que é terrorismo. Vamos sanar essa dúvida para os nossos ouvintes. O que aconteceu, aqueles atos que aconteceram na Esplanada no domingo, aquilo foram atos de terrorismo ou vandalismo? Primeiro de tudo, o que eu acho que está ocorrendo é uma precipitação na imputação penal. A imputação penal, ela se dá a cada cidadão individualmente. Então tem que aferir a atitude de cada um de per si e aí sim após dizer que tipo de ato foi cometido. A meu sentir, não é um ato terrorista o que aconteceu no domingo, porque a lei 13.260 de 2016, no seu artigo 2º, que é uma lei inclusive que foi sancionada por Dilma, né, pelo PT, sim. Em seu parágrafo 2º diz o seguinte: não se aplica a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Ou seja, a lei que fala de terrorismo, nesse parágrafo 2º, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, diz que não pode ser terrorismo, porque, a meu sentir, aquilo era um ato político. Então, eu acho que o primeiro equívoco é querer colocar essa imputação em terrorismo. Agora, lógico, me parece que algumas pessoas tratam disso, uns políticos, talvez com mais consciência, têm tomado cuidado, mas outros que querem, por si só, a vingança, vamos dizer assim, a vindita, coloca na conta de terrorismo, porque a penação desse tipo de conduta, ela é muito superior à de vandalismo. Então nós estamos falando de 4 a 8 anos contra se eu não me engano, 15 a 30. Olha aí. Velho, o Jefferson Legal estava certo ontem. A César o que há de César. Suscitou na nossa reunião de pauta justamente isso. Nós vamos tratar como? Isso é terrorismo ou vandalismo? Então tá aí, ó. Agora, eu queria também fazer uma pergunta. Daqui a pouco o Relâmpago vai perguntar aqui também, mas eu sou um velho muito curioso, sabe, doutor? E eu queria perguntar pro senhor se esse ato do Xandão lá, do Alexandre de Moraes, do nada, ele vai lá, do nada não, aconteceu muita coisa. Sim. Mas assim, ele tem o direito e pode chegar do nada e pedir numa canetada ele destruir o governador do DF. 90 dias sem Ibanez. Foi isso, é o que eu entendi, né? Veja, o nosso ordenamento jurídico, ele é completamente disciplinado. E essas competências, elas são pré-estabelecidas, pré-definidas. Na Constituição, diz em seu artigo 105 que a competência para julgar governador do Estado é do STJ e não do Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo criminal deveria ter iniciado no STJ, que é o competente, e aí sim, em grau de recurso, ir ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo vem exacerbando um pouco de sua competência. Por quê? Ou o Supremo tem competência para julgar em grau de recursos processos que firam matéria constitucional, ou originariamente quem tiver
o direito de ser julgado no Supremo Tribunal Federal, o famoso foro privilegiado. Sim. Nesse caso, o foro privilegiado do governador Ibanez Rocha é do STJ. Olha aí. E não no Supremo. Tá vendo? Engraçado. Aliás, seria engraçado se não fosse triste, né? Evidente. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele pega tudo que ele acha que não é da vontade dele e joga tudo naquele inquérito lá, atos antidemocráticos, que a gente não sabe onde começa, onde termina, porque ali, essa é a questão. Ele se arvorou no direito de ser polícia, investigador, acabou com o Ministério Público em relação a esse processo, vai colocando todo mundo naquele balaio aí. Pode isso? A regra é clara. Exatamente. Você já respondeu. O nosso sistema penal, ele tem um procedimento para ser adotado. E o processo penal, ele é matéria exclusiva de competência do Ministério Público. Nesse caso, o Ministério Público Federal. Então, o autor da ação penal exclusivamente é o Ministério Público, o MP. Então o MP tinha que instar o judiciário, após o MP instar o judiciário decidir. E aí o MP ele conduz com a polícia as investigações e aí faz as denúncias que achar pertinente. Me parece que burla o nosso sistema penal um processo que inicia sem o Ministério Público. E aí nós temos, não é só o inquérito das fake news, mas existem outros inquéritos também lá, como... agora me fugiu. É porque são tantos, né? Me fugiu. Mas, além do inquérito da fake news, existem outros inquéritos que iniciaram no Supremo Tribunal Federal sem que tenha havido participação do Ministério Público. Então aí eu acho que é uma burla ao nosso processo penal. Doutor Everardo, inclusive tem situações em que o ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é interlocutor, ele é investigador, ele é julgador e ele condena. Faltou uma coisa. Ele é Deus. Né? Nesse caso, não há um abuso de poder do ministro nessas situações? Veja, eu não quero pré-julgar se há realmente um excesso, um abuso do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu quero dizer que existem remédios constitucionais para que isso seja averiguado, que isso seja apurado. Então, quando se pede que isso seja investigado no Senado Federal e o Senado Federal engaveta todos os pedidos nesse tipo de investigação, me parece que ele está... no Senado Federal, me parece que está havendo uma prevaricação. Ele não está agindo quando deveria agir, o presidente do Senado. Então, para se aferir se houve abuso ou se não houve abuso, tinha que se instalar o devido processo no Senado Federal. Quando não se instala o devido processo no Senado Federal, e aí me parece que há realmente uma exacerbação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, ele começa a invadir competência de outros poderes. O que é que acontece? O que nós vimos aí. Quando não se sabe isso, quando não se sabe a quem vai se recorrer ou a quem de direito se recorre e ele não toma as medidas cabíveis, aí me parece que a população tentou tomar as medidas, fazer justiça com as próprias mãos. Erroneamente. Errou totalmente, não tem o que se falar. O que se viu aí é uma pena, é uma vergonha para o Brasil. As pessoas que realmente praticaram esses atos, destruindo patrimônio coletivo, patrimônio público, essas pessoas devem sim ser punidas. Não tenho dúvida. Mas também não existe ninguém que está acima da lei e da ordem. Então, existem regras que, aliás, só... pode ficar à vontade. Pra gente relembrar, cada poder tem a sua própria competência. E não é competência do Supremo Tribunal Federal criar normas. Não é competência do Supremo Tribunal Federal criar regras. As regras são criadas no Parlamento, na Câmara e no Senado. E compete ao Supremo obedecer essas regras. A não ser num caso de exceção, num mandato de injunção. Mas aí tinha que ter também um processo legal para isso. Não é simplesmente da cabeça de um ministro supremo, vou tirar uma regra nova agora, e tirar a regra e botar ela para funcionar. É isso aí. Doutor Everardo, com relação às prisões, 1.500 prisões, 1.500 pessoas levadas para um ginásio, né? E aí foram crianças, foram idosos,
foram pessoas que provavelmente não participaram dessas ações, que são ações criminosas, como o senhor falou. E aí, como fica a situação dessas pessoas? Mas e se morre alguém, como já parece que tem uma situação de uma senhora que teria evoluído a óbito? Como fica? Quem responde por isso, o doutor? Não responde agora. Eu quero lembrar os nossos ouvintes que eles podem participar conosco, enviar suas dúvidas aqui pro doutor Everardo Gueiros aqui conosco no 35621027. Seja rápido, porque isso é muito importante. Inclusive, nós estamos mostrando imagens ao vivo agora, lá da onde estão todos os presos lá, tá? Lá na PF. Voltando a essa pergunta do Relâmpago, doutor, pode isso que está acontecendo ali? Olha lá, estão dentro de um ginásio. Você que está nos acompanhando pelo jkfm.com.br, tá todo mundo ali tumultuado ali dentro. São pessoas idosas, são pessoas que precisam às vezes de cuidados, de necessidades especiais. Aparentemente, nós estamos apurando aqui, pode ter vindo a óbito uma pessoa lá dentro. Tá um verdadeiro campo de concentração ali, cara. E pode isso? Tá valendo isso aí? Bom, em primeiro lugar, pelas imagens que eu vi, e aí eu não quero faltar com a verdade, algumas pessoas foram presas em flagrante delito, praticando o delito, ou seja, depredando, invadindo espaços públicos que estavam fechados. Essas pessoas foram presas, devem ser conduzidas para um local devido. Pelo que eu também vi na imprensa, outras pessoas foram presas já conduzidas na frente do QG, ou seja, do quartel-general. Sim. Aí, pra mim, ali não existia mais flagrância, porque eu tenho certeza absoluta que pessoas que foram conduzidas ali do QG como presas, talvez não tenham nem ido na Praça dos Três Poderes. E aí há que se fazer uma investigação. Essa prisão em flagrante, ela se dá quando o ato criminoso está sendo praticado ou logo na sequência. Então, como é que se sabe que essas 1.500 pessoas foram lá, depredaram, quebraram e invadiram? Não se sabe. Mesmo com as imagens, para você identificar, isso leva um tempo de investigação. Por outro lado, eu quero chamar a atenção, e a nossa legislação é farta, como vocês bem sabem, nós temos legislação que prevê quase todas as hipóteses. Eu quero chamar para vocês aqui, diz aqui, artigo 21 diz assim: manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, pena, detenção de 1 ano a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela crianças ou adolescentes na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que é o Estatuto da Criança. Então, ou seja, tem tipificação penal para você prender homem e mulher junto, ou confinar com criança. Ou seja, também me parece que há um equívoco aí nessa... Então dá uma olhada nessas imagens. Olha ali, doutor. Olha isso. Isso aqui ontem à noite. Ontem à noite as pessoas ali completamente tumultuadas. É isso que acontece quando o tão famoso Estado democrático de direito não é respeitado. E as pessoas que tanto imploraram por ele, né? Eu sou um democrata e defendo o cumprimento estrito da lei. Tem tipificação para isso. Então tem que ser punido quem praticou isso também. Porque senão as punições vão só para um lado. E aí me digo, eu vi ontem na TV, eu não sei se era um equívoco da empresa, ou se isso já foi falado, mas que todos que foram detidos seriam indiciados por terrorismo. Pô, como é que você não segregou a conduta, você não sabe se ele participou ou se ele participou. Você tem que investigar, verificar o que foi praticado pela pessoa e aí sim indiciar ela conforme determina a lei. E a pena para o terrorismo é uma pena pesada, né? Pesadíssima. E como o senhor falou, logo que o senhor chegou... A própria lei que instituiu o terrorismo aqui fala que não pode. Fala que não pode. E esse artigo 2º, parágrafo 2º, foi um artigo gestado pelo próprio PT, porque falavam que essa lei de terrorismo era para pegar os movimentos sociais. Exatamente. Era para pegar o MST, etc, tal. Aí então, eles mudaram a lei. Para evitar que esses
que estavam reivindicando lá os direitos deles, e aí eu não vou entrar nessa matéria, não vou me miscuir nisso. Mas esses que estavam defendendo os direitos deles não fossem pegos pela lei de terrorismo. E a lei de terrorismo viesse para realmente combater o terrorismo. E aí, lembrando, quando é que vem essa necessidade de lei de terrorismo no nosso mundo? Após o 11 de setembro. 11 de setembro. Após o 11 de setembro é que a gente começa a ser revistado quando passa nos aeroportos, nos locais onde tem muita circulação de pessoas. E aí, com isso, também as legislações nos diversos países. Também no nosso país veio a lei antiterrorismo. E a lei antiterrorismo é para ato terrorista. Me parece que aí não foi ato terrorista. Vandalismo. Foi vandalismo. Agora, por outro lado, também existe tipificação no nosso Código Penal para quem tenta destruir ou atacar o Estado Democrático de Direito. Tem tipo penal para isso também. E aí, após a investigação, tem que o Ministério Público verificar quais foram as condutas e pedir o devido indiciamento nas condutas criminais. Ou seja, nós temos solução para tudo, tecnicamente. Não dá para vir monocraticamente e tomar as decisões. Agora, doutor, a questão, voltando à parte política aqui de uma situação que foi lá na Câmara Legislativa, os deputados distritais criaram uma CPI para averiguar toda essa situação. CPI a gente sabe como começa, nunca como termina, né? A gente vê de um lado a oposição já pregando o impeachment do governador Ibanez. Eu acho isso um oportunismo sinistro, porque se for uma CPI séria, ela vai pegar todas as informações e vai querer saber por que a ABIN não agiu, por que a Polícia Federal não agiu. Ou seja, estão apontando o dedo só por um lado. O senhor acredita que, diante dessa, a CPI tem poder para convocar, por exemplo, o Flávio Dino ou alguns integrantes do governo federal, ou ela tem que se resguardar o escopo aqui só do Distrito Federal? Não, a competência da CPI, nesse caso, é para apurar a conduta do governador do Distrito Federal. Esse é o caminho correto. Deveria ter se instalado a CPI, verificar a conduta do governador e pedir as subsequentes providências em relação à conduta do governador. Primeiro, verificar se o governador agiu com omissão ou comissão e não fazer um juízo prévio. Após isso, a CPI vai tomar uma decisão política e isso seria competência, como eu te disse no início, do STJ averiguar a legalidade ou não, se de fato houve essa conduta ou não houve essa conduta. E não simplesmente já havia uma decisão do Supremo afastando o governador Ibanez. Me parece que aí há uma flagrante exacerbação da competência do Supremo e uma decisão equivocada de afastar o governador Ibanez. Até porque não deu para apurar nenhuma conduta até agora, Sim, né? Mas não tem 2 dias, vai fazer 3 dias agora. Não deu para apurar nenhuma conduta até agora. Vamos apurar a conduta e que o governador responda se atuou com comissão ou com omissão. Aí sim, aí eu acho que seria o caminho correto. E a CPI é um caminho correto. Boa. Tanto que pediu-se instalação de CPI várias vezes contra o próprio Poder Judiciário e o Senado Federal nunca instalou. Nunca instalou nem CPI contra o Judiciário, nem instalou também procedimentos para averiguar a conduta de determinados ministros. Então, eu volto a dizer, as pessoas esquecem que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. O risco que corre o facão, corre o machado. É isso aí. Então tá. É isso aí. Então, as condutas devem ser apuradas. Numa democracia, não deve ter ninguém acima da lei. Todo mundo tem que responder à lei. Boa. Então é isso aí. Rapaziada, nós recebemos aqui hoje para a gente tirar todas essas dúvidas o doutor Everardo Gueiros, que muito gentilmente veio até o Pão na Chapa para, em primeiro lugar, a gente encontrar se era vandalismo ou terrorismo. Tirar as dúvidas da população e da gente também, Exatamente. né? E a gente acaba tendo essa aula realmente de como funciona todo o processo legal e jurídico então, que tá. quando se ouve aí falando de terrorismo,
estão falando errado. Tom de narrativa. Erroneamente, juridicamente falando, né? E o senhor não é o primeiro causídico que me chama a atenção, que fala da forma arbitrária como foi afastado o governador Ibanez Rocha. Então, que isso fique registrado aqui. Queria agradecer ao senhor, doutor Everardo, e dizer que esse programa está com as portas sempre abertas para o senhor aqui, para o senhor precisar. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a essa oportunidade de poder colocar um pouco das nossas opiniões. E antes de encerrar, eu só quero dizer uma coisa. Fica à vontade. Eu fico muito triste de ver uma população toda como a do Distrito Federal, tão cara para mim, uma população que eu tenho tanto carinho. Ela fez a sua escolha. Ela escolheu o governador Ibanez para governar o nosso Distrito Federal mais 4 anos. Escolheu em primeiro turno. Mais de 850 mil pessoas votaram no governador Ibanez. E aí, numa decisão de uma pessoa só, unilateral, que a princípio parece ser incompetente para tal, porque não é ministro do STJ, é ministro do Supremo Tribunal Federal e não houve o procedimento, afastar um governador eleito democraticamente. Me parece um equívoco isso. Fazemos nossas suas palavras.